paz do Senhor a todos nessa noite. Amém, irmãos? Quem tem, por gentileza, as vossas Bíblias? Livro do Gênesis, capítulo 26, por gentileza, versículo de número 20. 20, 21 e 22. Livro do Gênesis, traduzido Bereshit, que é no hebraico. No começo, sempre eu cito isso aqui, irmãos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No original se fala Bereshit bara Elohim. Tudo quanto tem foi Ele que fez. Quem achou, diga amém, irmãos. Está assim escrito. Acompanhe comigo, por gentileza, alguns minutos só. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou daquele poço Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. Qual o nome do poço? 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, qual o nome? Sitna. Diga comigo qual é o nome do poço? O segundo poço. Eu gostaria que a igreja, só alguns minutos, nessa mensagem, 22, e partiu dali e cavou outro, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome, qual é o nome do poço? Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceu nesta terra. Toma os vossos assentos, irmãos. Alguns minutos aqui, por gentileza, para que Deus venha falar comigo de forma clara e com a igreja, irmãos. Os inimigos do passado, os filisteus, os inimigos de Abraão, eles tinham como finalidade, desde a época de Abraão, de sempre entulhar os poços do que eram abertos pelos alguns patriarcas. O exemplo disso, Abraão, nosso pai na fé, toda vez que cavaram poços, os inimigos filisteus iam lá e entulhavam os poços naquela região onde Abraão peregrinava. O livro do Gênesis, capítulo 26, menciona aqui para nós, guarde isso aqui, irmãos, sobre Isaac. Isaac, um dos filhos de Abraão, ele desce para a terra de Gerar, a qual o Senhor Deus fez uma promessa para ele. Só guarde isso aqui, fixe isso aqui na sua mente, por alguns minutos. E Isaac, ele está acostumado, tanto ele como os teus servos, a cavar em poços. E quando Isaac ele cava o primeiro poço na terra de Gerar, estou resumindo aqui, a Bíblia diz que os pastores daquela região, os pastores de Gerar, não concordaram e começaram a dizer para Isaac: este poço a qual cavou pertence a nós. Isaac, juntamente com seus servos, cavaram um poço e ali acharam água viva. Diga comigo, água viva. E o nome do primeiro poço é Ezeque. E quando eles acham água com água viva naquela região, os homens daquela região fizeram ao contrário dos filisteus. Esse poço nós não vamos entulhar, essa água pertence a nós. Guarde isso aqui, irmãos. A tradução deste nome, Ezeque, significa luta, discussão. O nome desse poço significa provação. E a Bíblia diz que Isaac ele vai prosseguir em cavar o segundo poço. E quando ele cava o segundo poço, os homens novamente de Gerar começaram a dizer: a água que sai deste poço não é de vocês, pertence a mim. E o nome daquele poço é Sitna,
que significa ódio, obstáculo, amargura. Observa que Isaac, ele parte para o segundo poço, a qual ele cava, mas os homens daquela terra, os pastores de Gerar, está dizendo: esta água pertence a mim. Eu quero aqui começar a aplicar alguma situação dentro dessa história aqui nessa noite, alguns minutos. Tem muita gente que infelizmente ela querem os nossos resultados, mas não querem aquilo a qual você paga o preço pelaquilo que você determina. Vou repetir de novo: tem muita gente que quer a sua glória, tem muita gente que quer a tua fama, tem muita gente que quer o teu sucesso, mas não querem pagar um preço que você pagou. Se hoje nós vemos grandes pregadores, grandes cantores, homens de Deus, empresários, pessoas bem-sucedidas em várias áreas, porque um dia, presbítero Luciano, perseverou, um dia essa pessoa pagou um alto preço, e por isso que hoje ele tem os seus resultados. Diga para o teu irmão nessa noite, diga para ele: tem gente que quer a tua glória, que quer os teus resultados, mas não querem pagar o preço que você pagou. É bem verdade que muita gente está aqui nessa noite, obteram muitas vitórias durante esses anos, mas o inimigo de olho sempre naquilo que você produz de resultado, mas nunca se preocupa pelaquilo que você pagou um alto preço para conseguir. Se você tem a sua casa, porque um dia você pagou um preço. Se um dia hoje você tem a sua saúde, porque um dia você pagou um preço sobre ela. Se você hoje tem uma unção de Deus, porque um dia você pagou um preço. Se hoje você sabe louvar, porque hoje você sabe o preço que pagou lá atrás. Tem gente que hoje ele tem sucesso em todas as áreas, porque um dia se dedicaram a pagar um grande preço. Ou seja, muita gente quer o seu resultado, mas não querem aquilo que você um dia pagou um alto preço para poder estar aqui nessa noite, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que Isaac, ele cava o primeiro poço, não dá certo. Ele cava o segundo poço e não dá certo. Mas a Bíblia diz que Isaac, ele parte para o terceiro poço, porque o foco dele é gerar água viva. O foco de Isaac é gerar resultado para a tua vida. Ele não desistiu nem no primeiro nem no segundo. Tem muita gente, guarda isso aqui, que quer grandes resultados, mas quando começa grandes projetos, ele para logo na primeira. Ele não persevera naquilo que ele começou a fazer sobre a tua vida. Tem muita gente que infelizmente começa hoje e que já vê o resultado amanhã. Tem muita gente que começa a plantar hoje, mas amanhã quer grandes resultados, e quando vem a primeira luta, quando vem a primeira tempestade, não aguenta, ele para no meio do caminho, ele não aguenta e desiste. Mas Isaac, ele não desistiu. Se o primeiro poço não deu certo, alguém foi lá, tentou roubar de nós, eu vou prosseguir a minha caminhada, porque eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Isaac, ele parte para cavar o segundo poço, mas o inimigo estava lá dizendo: esta água que está jorrando não é seu, essa água pertence a nós. Mas Isaac não desanimou e foi partir para o terceiro poço, porque ele sabia que quem prometeu é fiel sobre a vida dele. Diga para o teu irmão aqui nessa noite, diga para ele: se não deu certo na primeira, se não deu certo na segunda, vai dar certo na terceira. Se não dá certo na terceira, vai dar certo na quarta. Mas persevere, continue perseverando naquilo que você acredita, porque uma hora o resultado de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. O resultado virá. A Bíblia diz em João 7,38: aqueles que crerem em mim, rios de água da vida fluirão de dentro de si.
Jesus disse para aquela mulher que a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e que fará-se uma fonte a jorrar de água da vida de dentro para fora. Esses poços aqui representam todos os ângulos da nossa vida, e uma delas, o que se aplica na nossa vida espiritual. Já observaram uma coisa? Guarde isso aqui, que toda vez que você quer buscar a Deus, que toda vez que você quer buscar os dons de Deus, toda vez que você determina, hoje eu vou começar a orar, eu vou fazer um propósito, vou viver uma vida com Deus, vou viver uma vida no altar, vou viver uma vida plena, eu vou fazer diferença, eu tenho certeza que Deus vai entrar na minha causa. Toda vez que você quer pagar um preço para ser usado na mão de Deus, para ser instrumento de Deus, toda vez que Deus promete que de dentro de você vai jorrar água da vida de dentro para fora, observe que inimigos se levantam. Para quê? Para tentar entulhar a água da vida que está jorrando dentro de você aqui nessa noite. Levante a tua mão por um minuto em nome de Jesus aqui, porque eu quero resumir nessa mensagem uma coisa: toda vez que você tentar produzir, toda vez que Deus falar que você é uma fonte de água da vida a jorrar de dentro para fora, o diabo ele vai querer abafar, o diabo vai dizer que não é Deus que está te usando, o inimigo vai usar pessoas para dizer que o teu resultado não é de Deus, daquilo que ele começou a produzir na tua vida. Mas eu tenho uma notícia que operando Deus aqui nessa noite, quem impedirá? Eu quero perguntar aqui nessa noite: cadê a fonte de água da vida? Cadê essa fonte? Essa fonte está aqui dentro. O inimigo vai tentar entulhar essa fonte, ele vai tentar te abafar de qualquer jeito, ele vai tentar abafar o teu glória, ele vai tentar abafar o teu aleluia, ele vai tentar abafar a tua adoração. Mas eu tenho certeza, tu veio nessa noite para cavar poço, e ele está dizendo para alguém: se está cavando, continue cavando, porque quanto mais você cavar do poço, mais água viva vai fluir de dentro de você aqui nessa noite. Isaac ele parte para o terceiro poço, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, e chamou o nome daquele poço Rehobote, que significa alargamento, espaçoso. E o versículo prossegue que Isaac ele subiu. Diga comigo: subiu. Dobre a sua atenção aqui, irmãos. Continue focado, lendo as escrituras. Olhe para cá. Quando o inimigo não queria entulhar os poços, ele queria dizer que aquela água não pertencia a quem cavou. Só quem sabe o preço de uma história é quem vivencia ela. Sim ou não, irmãos? Deus sabe da tua história. Por isso que eu tenho que respeitar a história de cada um. Sim ou não, irmãos? Cada um tem de Deus a sua história. Cada um tem de si aquilo que já passou durante a sua trajetória. Eu não sei qual é a sua intimidade que você tem com Deus, eu não sei quais as experiências que você já passou pelo meio do caminho, mas tem coisas que Deus permite para nos amadurecer. É porque eu estou resumindo isso aqui, porque não é uma série. Quando é uma série eu gosto de fazer detalhe por detalhe aqui. O primeiro poço, diga comigo, Ezequiel, que significa, diga comigo, intimidação, diga luta, diga discussão. Olha aqui, irmãos, guarda isso aqui. Isaac ele parte para o primeiro poço, ele começa a cavar o poço, e os homens de Gerar começaram a dizer: esse poço não é seu, essa água da vida que jorra, essa água viva não pertence a vocês. Escute, olha aqui, irmãos. Isaac não se intimidou com aquela ameaça. Tem muita gente que por pouca coisa fica com medo, reda o pé e volta para trás. Sim ou não, irmãos? Quantas pessoas aqui que já receberam todo
retaliação do diabo sobre a sua vida. A Bíblia diz que o diabo ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar quem pode. Mas a Bíblia diz o que? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus, ele sabe que o projeto que na sua vida é grande, mas o diabo está querendo te intimidar, dizendo: tu não vai conseguir, sai daqui, para de perseverar, desiste desse plano que vai dar errado. O diabo 24 horas colocando intimidação para você redar o pé e dizer: sai daqui. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Mateus 16:18 diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Quem defende a igreja é Jesus. Quem edifica a igreja é Jesus. Não tenha medo da intimidação do diabo. Não tenha medo da ameaça de Satanás, porque quem te guarda, quem te livra é o Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e o livra de todo mal. Eu quero perguntar aqui, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia e não espírito de intimidez. Tem pessoas que por causa da intimidação do diabo, ele vem com um espírito fraco e começa a arredar o pé e desistir daquilo que um dia ele começou na sua vida. Mas quem deu o Senhor um espírito de ousadia, quem tem que fugir é o diabo aqui nessa noite. Eu quero profetizar que o Espírito de Deus, o espírito de ousadia, o espírito da sabedoria, o espírito do fortalecimento de Deus descerá sobre a tua vida. Deus vai te dar tanto fortalecimento no teu espírito que o diabo vai levantar de tudo contra forma, e tu vai dizer: diabo, tu pode levantar tudo como a forma que você quiser, mas eu não vou me intimidar, porque eu sei que quem me fez a promessa é fiel para cumprir. Lembra de uma coisa: o diabo sempre vai te intimidar, sempre. Vai sempre querer usar alguma pessoa. Tu não pode abaixar a cabeça. O segredo, você não pode abaixar a cabeça. Se você abaixar a cabeça, o diabo vai identificar a sua fraqueza. O nome daquele primeiro poço significa intimidação, luta, discussão. Escute uma coisa: Isaac, ele passa um embate de uma luta, de uma discussão naquele lugar, irmãos. Escute isso, irmãos. Guarde isso aqui. Isaac, ele está passando por esse processo. Eu quero só mais alguns minutos. Diga comigo: luta. Diga discussão, intimidação. O segundo poço, diga comigo, significa, diga-se comigo, ódio. Diga obstáculo. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa ódio. Diga comigo, obstáculo. O segundo poço que Isaac teve que vencer foi da inimizade. Os homens começaram a criar ódio, começaram a criar obstáculo para a vida de Isaac. Mas Isaac, ele estava o quê? Cavando o poço. Ele desistiu, irmãos? Não. Isaac, ele passa por dois poços. O primeiro da intimidação, que foi da luta, da discussão. O segundo do ódio, do obstáculo. Escute uma coisa, irmãos. O diabo, tem gente, irmãos, que não vai desviar. Guarde isso aqui, irmãos. Tem gente que nunca vai desviar, que nunca vai para o mundo, nunca vai fazer bebedeira, nunca vai para farra. Tem crente que eu acredito que nunca vai desviar, irmãos, da onde que ele veio. E o diabo, ele sabe como usar estratégia para poder derrotar uma pessoa espiritualmente. Sabe como? Se ele não te derrubar com a fama, ele vai te derrubar com dinheiro. Como Jesus lá no deserto, não tentou pelo pão, foi pelo a me adora que eu vou te dar tudo. O diabo, ele sabe como usar as suas armas
para nos bloquear. O que Isaac está passando é um obstáculo muito grande. O que Isaac está passando aqui é um processo. Ali estão desencadeando um ódio sobre ele. E Isaac poderia criar um bloqueio dentro do seu coração, criar um ódio dentro dele. Tem cristão, irmãos, que nunca vai desviar, voltar para o mundo, mas muitas das vezes ele tem a maior barreira que ele nunca, de repente, conseguiu vencer. E muitas das vezes é isso que nos atrapalha. É quando nós guardamos o rancor, quando nós guardamos o ódio dentro de nós. Hebreus diz que isso se torna como uma raiz de amargura. Aí Jesus disse: quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes. Jesus disse o quê? Não 7, mas 70 vezes. Você pode usar roupa de crente, você pode andar como um cristão, você pode andar de terno, de paletó, cabelo comprido, de saia comprida, mas o seu coração quem conhece é Deus. E se ele não for puro, não entender, passar por esse processo, a porta do céu no grande dia vai fechar para você. Joel 2,12: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Eu acredito nisso. O que muda não é de fora para dentro, mas o que muda de fato é de dentro para fora. Deus conhece o teu coração. Tem pessoas que já passaram vários embates da vida, mas guarda a fagulha dentro do seu coração, e isso pode ser determinante para te mandar para o inferno, para acabar com a tua vida emocional e espiritual. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tu está indo nesse projeto, continue, mas não guarde nada disso dentro do teu coração. Aqui, aí o próximo verso, ele passou por 2 poços, ele continua no 3º poço. Diga-se comigo: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. É disso, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. 23, diga comigo, depois, diga comigo, depois, diga subiu, diga dali a Berseba. Olha aqui, irmãos, o 3º poço que Isaac ele abre, está na sua Bíblia, que traduzido significa, diga comigo, alargamento, espaçoso. Isaías 54, verso 2, escute só, irmãos. Isaías 54, verso 2 diz assim, se eu não me engano: finca bem as tuas estacas. Diga comigo, finca, diga bem, diga as suas estacas. Diga, porque vai enlarguecer a tenda. Diga, vai crescer a tenda. O 3º poço, Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, eu vou alarguecer, eu vou estender o ministério, a promessa que fiz sobre a tua vida, porque você não desistiu nem do primeiro e nem do segundo. O 3º vai cumprir na tua vida. Tu vai abrir o 3º, e nesse 3º eu vou alarguecer. Nesse 3º poço eu vou revelar a minha glória com a sua vida nesse lugar. E o verso 23 diz que Isaac, no 23, ele sobe para Berseba. Diga comigo, sobe. Diga sobe, diga para Berseba. Capítulo 26, versículo 32 de Gênesis diz que Isaac ele faz um juramento a Deus. Isaac ele faz um pacto. Isaac ele faz uma aliança com Deus. Após passar os 3º poço, ele sobe. E quando ele sobe, Isaac ele obteve de Deus um amadurecimento espiritual. Isaac, quando ele sobe, ele começa a entender o
plano de Deus para com a sua vida. E é aqui que eu quero terminar nessa noite. Se você não aprender a passar pelos processos da vida, se você não aprender que existem obstáculos que vão surgir no seu caminho, se você não entender que você não deve guardar nada no teu coração, que você deve continuar perseverando, aí sim Deus diz para Isaac: sobe, Isaac, porque tu já está pronto, eu já te preparei para coisas grandes na tua vida. É essa palavra nessa noite para mim e para a tua vida. Só vai subir ao monte de Deus, só vai subir a Berseba aqueles que aprenderam a passar muitas das vezes aqui embaixo os embates da vida. Por isso que tu não vai ver nunca um cristão crescer espiritualmente. Ele sempre vai estar se afastando, sempre desviando dos planos de Deus. Por quê? Porque quando Deus passa com ele por alguns processos, ele não entende, e Deus está usando esse processo, sabe para quê? Para fazer você subir espiritual. Deus, ele está usando esse processo para você subir financeiramente, emocional, em todas as áreas da sua vida aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Isaac, ele cava um quarto poço, e aquele poço significa juramento, a promessa de Deus sobre a vida dele. Essa é a palavra. Se não deu certo na primeira, vai dar certo na segunda. Se não deu certo na segunda, vai dar certo na terceira. E se na terceira não der certo, a quarta vai dar certo, porque a quarta significa subida, significa degrau de Deus na minha e na tua vida aqui nessa noite. Eu quero perguntar: quem quer continuar subindo? Deixa eu ver, irmãos. Quem quer continuar subindo comigo no degrau da glória, da revelação de Deus? Deus tem coisa grande para a vida dos músicos. Deus tem coisa grande para a minha vida. Deus tem coisa grande para a tua igreja. Deus tem coisa grande para esse varão. Deus tem coisa grande para esse jovem. Mas só vai subir se entender que o plano de Deus vai ser duro, mas vai ser muito bom superar tudo isso, porque eu sei, porque depois que eu passar, o Senhor vai me elevar para outros lugares. Como que eles sabiam que aquele lugar onde eles cavavam tinha água viva? Os homens de Gerar não via, mas Isaac via onde tinha água viva naquele lugar, irmãos. Deus revelava para ele o que estava escondido debaixo da terra. Os processos da vida, ela nos faz amadurecer, irmão. Só vai subir quem entender isso. O inimigo vai usar alguém para te entristecer. O inimigo vai sempre usar alguém para se levantar, mas isso faz parte. Principalmente crescer na vida espiritual, principalmente na obra. Se alguém, pastor, alguém está rindo de mim, alguém está zombando de mim, problema. De repente algo está se levantando para te testar, para ver se você vai aguentar ou não vai aguentar. Porque Deus está dizendo: eu quero subir contigo lá para Jerusalém. Eu quero subir, mas primeiro eu tenho que te testar aqui embaixo. Deus prometeu um céu para a tua igreja, mas antes de chegar lá no céu, Deus vai te testar primeiro aqui na terra dos viventes. E Isaac, a Bíblia diz que ele abre o poço e jorra água viva de dentro para fora. E os inimigos teve que ver jorrar água da vida na vida daqueles homens naquela terra de Gerar. Eu profetizo que em nome de Jesus, 2023 será o ano que você vai jorrar água da vida de dentro para fora, no nome de Jesus. Quem crê comigo? Quem crê? Quem pode se colocar de pé, por gentileza? Quem crê nessa palavra pode se colocar de pé comigo aqui nessa noite. Aleluia. E chamou-os Zeba, por isso e o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje.
capítulo 26, versículo 32. No 33, 32, aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Ozeba, por isso o nome daquela cidade é Beceba, até o dia de hoje. Diga assim: acharam água. Diga: acharam água. Diga: e por isso colocou o nome, diga, de Zeba. Por isso que o nome daquela cidade até hoje chama Beceba. Para chegar lá em cima, nós temos que entender primeiro o que acontece aqui embaixo. E acharam água. Diga comigo: acharam água. Diga: naquele lugar. Os inimigos, eles só têm um propósito: querer entulhar os teus poços. Os inimigos, eles só têm um propósito: querer te sufocar. Ainda de pé, irmão. Sei que a igreja não está muito cansada assim. Escute, irmãos. Toda vez que um plano de Deus está para acontecer na sua vida, que você jorrar de dentro para fora, o inimigo, ele sempre vai tentar entulhar os teus poços, sempre vai querer te sufocar você, colocar dúvida. É assim, não é, irmãos? Pastor, mas o que são jogar terra no meu poço? É alguém dizer: será que vai dar certo? Sai disso, para com isso, desiste disso. João, Deus mostrou para ele o rio da água da vida, lá no céu. Só que, de fato, eu encontrar água viva para chegar até no céu, eu vou ter os processos que vão acontecer aqui embaixo. Eu quero orar com essa igreja. Lembra de uma coisa: os inimigos não são mais fortes daquilo que Deus colocou dentro do seu coração aqui nessa noite. Ele está dizendo para alguém que vai dar certo em nome de Jesus. Eu não tenho esse costume, irmãos, mas eu sinto de Deus. Chega para o seu irmão aqui do lado, diga para ele: vai dar certo uma hora. Diga: vai dar certo. Diga para ele, profetiza. A boca tem poder para dizer. Diga: uma hora vai dar certo. Diga: uma hora vai dar certo. Diga: uma hora vai jorrar água. Uma hora vai sair mina daqui desse lugar. Diga: uma hora vai dar certo. Diga: se uma porta fecha aqui, diga: outra se abre lá. É de Deus isso aqui que eu estou dizendo, irmão. Toma posse. Toma posse, porque esse é o ano que tu tem que virar. Se você não virar esse ano, você não vira mais nunca. Se outra porta tentar fechar aqui, Deus vai abrir uma outra porta lá. E se tentar fechar uma porta aqui, Deus vai abrir uma outra porta. Mas eu sei de uma coisa: toda vez que tentarem fechar alguma porta, é Deus te preparando. Sabe para quê? Para subir, para subir, para subir mais forte. Para subir mais forte. E quando o diabo pensa que te venceu, quando o diabo pensa que você desistiu, aí você volta mais forte. Aí você volta mais forte, cavando o poço, dizendo: eu não vou parar de desistir de cavar, porque é nesse lugar que vai jorrar a água da vida. É nesse lugar que vai jorrar as promessas de Deus sobre a minha vida, porque eu creio. Operando Deus, operando Deus, operando Deus, quem impedirá? Sabe o que eu vejo aqui?
aqui nessa noite, irmão, poços jorrando água da vida aqui nessa noite. Eu vejo cristãos subindo, amadurecido, Deus revelando a sua glória na sua vida aqui nessa noite. Eu quero perguntar, cadê esse poço? Esse poço sou eu. João 7,38, aquele que crê, rio de água da vida fluirão dentro do seu ventre. Cadê esse rio? Deixa eu ver, irmãos, deixa eu ver. Cadê a água da vida? Cadê a água da vida? Cadê? Você é essa água da vida. Aleluia. Diga assim comigo, já deu certo. Diga, já deu certo. Diga, já deu certo. Diga, já deu certo. Diga para o teu irmão, já deu certo em nome de Jesus. Diga para ele, diga, já deu certo. Se começou o projeto da casa nova, já deu certo em nome de Jesus. Diga para ele,